Shalom a todos. Estamos no final de mais um Shabat, então vamos começar a nossa paraxá de hoje, que se chama Itrô, ou em português, Jetro. Mas eu vou usar durante toda a leitura desse texto o nome que está na Bíblia hebraica. Eu vou usar Itrô. Vocês já sabem, Itrô é Jetro. E essa paraxá está em Êxodo, do capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 23. E são esses que eu estou fazendo comentários publicados pelo rabino Reuven Tredbrooks. Uma leitura da Torá feita para judeus. Essa é uma paraxá curta, mas poderosa. Lembra que eu falei no vídeo que eu fiz antes de ontem sobre viver momentos de grandeza? Então, a paraxá dessa semana trata da entrega da Torá no Monte Sinai e é um desses momentos de grandeza na história da humanidade, não somente do povo judeu. Quer reconheçam ou não, os acontecimentos daquele dia memorável definiu a ética e a moral do Ocidente até os dias de hoje. Todo ano, quando lemos a sexta aliá desta paraxá sobre a entrega dos 10 mandamentos, nós nos levantamos e lemos essa aliá de pé, como se nós mesmos estivéssemos lá no Monte Sinai, diante da montanha, em frente à fumaça, ao fogo, ouvindo o som do shofar e a voz do Eterno. E todo ano é um momento que nos causa arrepio, é um momento em que nós vivemos ao mesmo tempo o sentimento da nossa pequenez como seres humanos e da grandeza de estarmos diante da voz do Eterno. E nós vamos descobrir por quê. O resumo da paraxá. Sim, mas antes disso eu quero lembrar de comentar, é muito importante para o canal, vocês já sabem. Então vamos lá. Itrô, o resumão. Itrô se encontra com Moisés, aconselha Moisés a estabelecer juízes. No Monte Sinai, Deus oferece ao povo a oportunidade de ser um povo precioso, uma joia. Os 10 mandamentos são entregues no Sinai e o povo treme. Primeira aliá. Itrô, sogro de Moisés, comovido pelo êxodo do Egito, viaja para se encontrar com Moisés, levando Zípora e seus 2 filhos. Moisés os saúda e conta tudo o que lhes aconteceu. Itrô bendiz Deus, afirmando que agora ele sabe que Deus é grande e faz ofertas de elevação junto com o povo judeu. Rashi, que é um comentarista da Torá da Idade Média, afirma que essa história de Itrô aconteceu depois do dom da Torá, ou seja, a Torá retirou esse relato do seu contexto, da sua cronologia e plantou aqui, porque, segundo o rabino Reuven Tredbrooks, isso tem um motivo didático. Né? Porque, pensa bem, nós estamos no meio de uma narrativa dramática da jornada do povo do Egito para o Monte Sinai, que é o destino deles. E esse relato do encontro com Itrô não tem nada a ver com essa jornada, ao menos aparentemente. Itrô é um homem não judeu, líder de Midian, um sacerdote de Midian, que vem e se encanta com a história do povo judeu e ainda oferece conselho a Moisés sobre como ele deve lidar com as suas múltiplas responsabilidades. É uma história interessante, com certeza, mas por que interromper o drama da jornada para o Sinai com essa história sobre sistemas judiciais? Várias respostas podem ser consideradas. Talvez essa história de um não-judeu que é nosso amigo sirva para contrastar com a última história que lemos sobre Amaleque, um não-judeu que nos odiava.
Existem diferentes tipos de não-judeus e que encontraremos ao longo da nossa história. Amaleques e Itrôs. Amaleque busca nos prejudicar e Trô busca o nosso Deus. Amaleque vê nossa fraqueza e Trô vê nossa grandeza. Amaleque luta contra nós e Trô se alia a nós. Esta foi uma lição poderosa naquela época e continua sendo uma lição poderosa ainda nos dias de hoje. Temos inimigos entre os não-judeus, isso com certeza. E temos amigos. Precisamos saber identificá-los, reconhecer a realidade dos nossos inimigos, mas reconhecer também os nossos verdadeiros amigos. Segunda aliar. Itrô observa o povo em pé, esperando o dia inteiro que Moisés o julgue. Itrô questiona Moisés. E Moisés responde: o povo vem em busca de Deus, em busca de julgamento, e eu lhes ensino a lei de Deus. Itrô critica Moisés e sugere: consulte a Deus em nome deles e ensine-lhes as leis de Deus. Mas além disso, escolha juízes que possam julgar em seu lugar, juízes que sejam sólidos, tementes a Deus, homens de verdade e que abominem o ganho indevido. Itrô oferece um bom conselho a Moisés: delegue autoridade aos juízes. Mas, embora proponha delegar autoridade no sistema judicial, ele não sugere delegar autoridade nas outras funções de Moisés, pois nessas funções Moisés é insubstituível. Moisés diz a Itrô que ele tem 3 funções: ajudar aqueles que buscam a Deus, arbitrar disputas e ensinar os mandamentos de Deus. Agora, nós sabemos o que significa lidar com disputas. Mas quando Moisés diz que as pessoas vêm a ele em busca de Deus, o que ele quer dizer é: eu tenho acesso a Deus. Deus fala comigo. Eu falar com Deus não é nada impressionante. O que é realmente impressionante é quando Deus responde. Da mesma forma, quando Moisés diz que ensina a lei de Deus, o que ele quer dizer é que Deus comunica essas leis a ele e a ninguém mais. Itrô lhe diz: Moisés, você está me dizendo 2 coisas. Você ajuda as pessoas a se comunicarem com Deus, ninguém mais pode fazer isso. Continue com esse trabalho. Mas quanto a resolver disputas, outros podem resolvê-las. Isso não é trabalho de Deus, é trabalho do homem. As pessoas entram em desacordo o tempo todo. Você tem pessoas inteligentes e íntegras que podem ajudá-lo a resolver esses desacordos, essas disputas. Terceira aliar. Moisés ouviu o conselho do seu sogro. Ele escolheu juízes e eram levados a ele somente os casos mais difíceis. Então Moisés se despediu de Itrô. É possível que a inserção dessa história das sugestões de Itrô sobre o sistema judicial esteja, na verdade, comunicando um comentário poderoso sobre a natureza do ser humano, pois encontra seu lugar na sequência dos eventos que levam ao Sinai. É possível que a Torá esteja oferecendo uma declaração sobre o desenvolvimento do homem. É notável que após a abertura do Mar Vermelho haja uma série de histórias muito terrenas, muito humanas, e elas são, nessa ordem: falta de água, falta de comida, o maná e suas regras, Amaleque, Itrô e os tribunais, e depois disso, o Monte Sinai. Esses são os estágios do desenvolvimento espiritual do homem. Primeiro, precisamos lidar com o básico, comida e água, e nisso nós não somos diferentes dos animais. Depois, o maná com regras. Não deixe para o dia seguinte, recolha o dobro na sexta-feira. O que isso está nos comunicando é: homem,
Você pode fazer escolhas e essa capacidade de escolher que o distingue dos animais. Você é um ser ético, um ser de escolhas, um ser elevado. Então, o conflito. Podemos resolver nossos conflitos interpessoais de duas maneiras: através de guerras ou através dos tribunais. Poder e agressão ou submissão à autoridade. A história de Amaleque é a história do poder. E em Itrô, a história do homem expressando submissão à autoridade. E essa é a história dos estágios do desenvolvimento humano. Cuidamos de nossas necessidades físicas, exercemos escolhas éticas, protegemos nossa segurança e escolhemos quem nos governe para viver em paz com leis. Mas isso não basta para a majestade do homem, pois o homem busca um significado maior do que as suas necessidades, maior do que a sua segurança e uma vida de paz. Ele busca um vislumbre do além, do espiritual, do supremo, a comunicação com o infinito. E isto é o Sinai. Todas essas histórias serviram para nos ensinar o necessário, mas não o suficiente. Nossas necessidades, nossa segurança, são todas coisas necessárias, mas ficam aquém da definição que a Torá dá ao homem. São insuficientes. O homem precisa de uma conexão com o divino, com o significado real da sua existência. E isto é o Monte Sinai, o toque do divino no homem. Quarta aliá. O povo acampou no deserto do Sinai, em frente ao monte. Moisés subiu a montanha. Deus lhe disse: diga ao povo: se vocês me ouvirem e guardarem a minha aliança, vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Diga isso ao povo. Esta breve aliá é transformadora. Até chegarmos aqui, nós sabíamos que temos uma aliança com Deus. Ele nos atraiu para si como seu povo, mas aqui ele introduz a consequência desta aliança. Vocês serão transformados como pessoas. Vocês se tornarão algo que ainda não são. Vocês serão santos, Kohanim, sacerdotes. Sua lealdade aos mandamentos que estou prestes a lhes dar os transformará em pessoas santas. É exatamente isso que dizemos em cada brachá, em cada bênção que pronunciamos antes de realizar qualquer mandamento. Asher Kideshanu bemitzvotav. Deus nos santificou por meio dos seus mandamentos. Os mandamentos nos transformam, nos alteram, nos elevam, nos tornam pessoas santas. Esta é uma introdução não apenas à entrega da Torá no Monte Sinai, mas a todo o restante da Torá, as centenas de mandamentos. Os mandamentos são sagrados e eles nos tornam santos. Quinta aliá. Moisés apresenta as palavras de Deus ao povo e eles respondem: tudo que Deus disser, faremos. Deus diz: virei a vocês em uma nuvem para que o povo ouça o que eu falo com vocês. Preparem-se por 3 dias, pois no terceiro dia descerei à vista de todo o povo. Ninguém tocará a montanha. Moisés preparou o povo. No terceiro dia houve relâmpagos e trovões, uma densa nuvem e um poderoso som de chofar. O povo no acampamento ficou com medo e Moisés os levou à montanha, para perto da montanha. Tudo estava em fumaça, pois Deus desceu em fogo. A montanha tremia. O som do chofar foi aumentando, aumentando, aumentando. Moisés falou
e a voz de Deus emanou. A revelação do Sinai é o ápice da busca de Deus pelo homem. Ouça de novo: Deus busca o homem. Ele promete, ele redime e agora ele fala, se comunica. E observe: o povo se mantém de pé como um só homem, numa unidade perfeita. Nem parecem os mesmos judeus que reclamaram 4 vezes na Parashá Bechalar, que nós lemos na semana passada. E que tem tantas disputas no início dessa nossa Parashá que Moisés julga o dia inteiro. Eles são um grupo que reclama de tudo e que reclamam uns dos outros. Mas aqui todos respondem em uníssono. Estamos todos dentro desta aliança. Porque há uma diferença entre nossas aspirações e nossas fraquezas humanas. Nós somos, ao mesmo tempo, pessoas grandiosas, pessoas santas, reagindo com zelo à oferta de uma aliança com Deus. Todos nós queremos isso. E, no entanto, continuamos sendo pessoas com todas as nossas queixas, as nossas mesquinharias e as nossas desavenças. As queixas não nos definem, nosso zelo pela aliança, sim. Sexta aliada. Deus desceu a montanha e chamou Moisés para subir. Ele o advertiu para que instruísse novamente o povo a não tocar na montanha, pois morreriam. E então os 10 mandamentos. Eu sou Deus. Não haverá ídolos diante de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Guardarás o sábado. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Desculpa, eu me emocionei de manhã e eu me emociono agora novamente. O profundo significado dos 10 mandamentos não reside nos mandamentos especificamente. Os mandamentos são importantes, mas depois virão outros mandamentos que também são importantes. Em vez disso, o significado profundo deste relato reside na noção de que Deus desceu a montanha para falar com a humanidade. A descida de Deus na montanha é impactante, dramática e sem precedentes. Este é o ápice da busca de Deus pelo homem. Houve a criação, depois a escolha de Abraão, depois a nossa redenção do Egito. Agora ele desce para se comunicar com a humanidade. A história da Torá não é a do povo judeu descobrindo Deus. É a história de Deus buscando o homem. Isto é poderosamente motivador. Ele nos quer. Cabe a nós ser parceiros dignos, santos, elevados, honrando sua decisão de nos escolher para Ele. Sétima aliá. O povo recuou ao ver os trovões e os relâmpagos, o som do chofar e a montanha fumegante. Disseram a Moisés: Deixe Deus falar com você, mas não conosco, pois nós não queremos morrer. Moisés assegurou-lhes que Deus veio desse jeito para que o povo o temesse e não para que fosse destruído. Deus ordenou: Vocês viram que eu falei com vocês do céu, portanto, não tenham outros deuses. O povo queria ouvir a voz de Deus, mas agora eles mudaram de ideia. É demais. Os céticos modernos rejeitariam a noção de uma comunicação divina com o homem. Afinal, nós modernos nunca vimos isso. Mas é exatamente isso que a Torá diz aqui. Claro que vocês não viram, porque o homem não pode tolerar a presença do Eterno no nosso mundo. É poderoso demais. Aconteceu uma vez na história e nunca mais. Cabe a nós aprender a lição. Deus deseja o homem, fala com o homem e instrui o homem. Uma vez,
nunca mais acontecerá, pois a carne humana simplesmente não pode tolerar. Shavua Tov. Mas antes de terminar, eu quero lembrar que eu vou fazer outro vídeo fora do tema das Parashiot na próxima quinta-feira à noite, no horário de Israel, que é véspera do meu aniversário judaico, 26 de Shvat. Será um vídeo de gratidão e de louvor ao nome do Eterno por todas as bênçãos que ele me concedeu ao longo dos últimos 13 meses. Boa semana a todos!